Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, para quem já está logado aí no painel, é muito simples, é só usar aqui o menu lateral, a opção Cursos, e vem na opção Todos os cursos. Aqui eu vou escolher um curso que eu já tenho cadastrado. E a primeira coisa que a gente vai fazer para criar uma prova é criar as perguntas. Essas perguntas elas ficam aqui dentro do banco de questões e cada curso tem o seu banco de questões. Quando você duplica um curso, já vai junto todas as perguntas, todas as configurações do curso, tá? Então também pode ser uma alternativa aí se você tem mais de um curso que usa as mesmas perguntas, tá bom? Então aqui no banco de questões a gente tem duas formas aqui de cadastrar as perguntas. Primeiro, aqui na opção importar, aonde você vai baixar um arquivo modelo de importação com todos os campos ali no jeito, né, para você colocar qual que é a alternativa, qual que é o título da pergunta. E a gente tem um tutorial também disso aqui lá no Docs, tá? Na nossa central de ajuda, depois dá uma olhada lá. Aqui nesse link você já consegue ir lá para o tutorial e aí você vai importar o seu arquivo, vai trazer ali todas as perguntas cadastradas no seu banco de questões, mas você também tem essa opção de uma nova questão, né, de fazer uma por uma. Quando você clica no botão novo, vem aqui para a tela de cadastrar uma nova questão e aí você tem dois formatos aqui, se vai ser do tipo prova ou tipo quiz. Se for tipo prova, aí você tem a opção de alternativa, dissertativa ou múltipla escolha. E se você selecionar a opção quiz, aí fica travado apenas a opção de alternativa. Então eu vou colocar aqui como prova, depois a gente pode testar também do quiz. Então eu vou colocar aqui da prova, depois a gente pode testar também como quiz. Tipo da questão, vou fazer a primeira aqui como alternativa. Se você quiser cadastrar uma solução aqui para sua pergunta, você já pode importar da biblioteca ou subir um novo conteúdo. Então você vai deixar ali qual seria a resposta correta dessa pergunta. E aqui você vai definir no campo pergunta qual que é o título dela. Então vou colocar, por exemplo, como conheceu a EAD plataforma. Vou cadastrar essa pergunta aqui. E aí, alternativa 1, vou colocar Facebook. Alternativa 2, Instagram. Posso cadastrar mais alternativas aqui. Eu posso colocar até 8 alternativas para cada pergunta, tá bom? Então, vou cadastrar mais uma aqui, vou colocar Google. E aí, eu posso cadastrar até 8. Tem uma observação aqui também da pergunta, tá? Se você quiser deixar alguma notinha quando o aluno estiver fazendo essa pergunta, quando ele estiver respondendo essa pergunta lá na prova. E aí você tem dois botões aqui, o de salvar a questão para já cadastrar ela e voltar para a listagem, ou também salvar e já criar outra, tá? Então quando você clica nesse botão aqui, você continua na mesma tela, só que aí já está com todos os campos resetados ali para você cadastrar a sua nova pergunta, tá bom? Sem ter que sair dessa tela. Então eu vou colocar mais uma aqui, vou colocar a pergunta dissertativa. Dissertativa, ela fica pendente para o professor corrigir de forma manual. Agora de alternativa e de múltipla escolha você consegue cadastrar o gabarito para o EAD corrigir automaticamente. Então aqui no título da pergunta eu vou colocar um exemplo aqui, exemplo, pergunta dissertativa. E aí você pode deixar um texto de resposta que vai ser utilizado ali quando você estiver corrigindo a prova e também o campo de observação que você vai ter em toda a pergunta. Então, texto de resposta aqui, eu vou colocar um exemplo e aí eu vou salvar e criar mais uma pergunta aqui que agora vai ser do tipo múltipla escolha. Então o tipo múltipla escolha permite que o aluno selecione mais de uma opção como resposta. E da mesma forma você consegue definir isso lá no gabarito. Depois, quando você tiver uma pergunta múltipla escolha lá no gabarito, você vai marcar todas as opções que são as corretas nessa pergunta. Então eu vou colocar um exemplo aqui, quais recursos fazem parte do EAD? E aí eu vou colocar alternativa 1, biblioteca. Vou colocar alternativa 2 aqui, afiliados. Vou colocar alternativa 3, EAD Store. E vou colocar mais uma alternativa aqui, que é CRM Funil de Vendas. Então eu vou cadastrar essa pergunta, agora não vou cadastrar mais nenhuma.
Se eu quiser, já posso marcar aqui as alternativas como corretas. Então eu vou marcar aqui, ó, alternativa correta e essa aqui também, ó. Então eu posso cadastrar o gabarito tanto lá na tela do gabarito ou aqui quando eu já estou fazendo a questão. E quando você importar também as perguntas via planilha, lá na planilha você também consegue definir quais são as alternativas corretas, tá? Então você vai ter todas essas formas para já cadastrar o gabarito e já deixar tudo automatizado, tá? Então aqui eu vou salvar essa questão e aí eu volto aqui para a listagem, né? Já tenho as perguntas ali cadastradas. Tem essa opção aqui, ó, de selecionar em massa, tá? Se eu quiser excluir, eu já posso selecionar todas que eu preciso ali para excluir, ou aqui acesso individualmente cada uma clicando aqui no opções editar ou clicando aqui em cima da linha, né? E aí eu já vou lá para o cadastro daquela pergunta, tá bom? Para alterar qualquer informação que eu precise ali. Então vou retornar aqui para a listagem, dá para excluir de forma individual também. Aqui no botão opções excluir, e aí aqui eu tenho a opção de gabarito. Se eu quiser, eu posso cadastrar todas as perguntas ali e depois na semana que vem eu vou começar a preencher o gabarito, tá? Então você tem essa opção. Agora ficou uma tela bem simples aqui, você só vai selecionar a sua pergunta e marcar qual que é a opção correta. Então vou dar um salvar aqui, já salvou esse gabarito, e aí eu vou colocar essa outra aqui, ó, que na verdade ela já traz para mim preenchido porque eu defini isso enquanto eu estava cadastrando aquela pergunta. Então já salvou aqui no gabarito e já trouxe preenchido, mas eu posso alterar aqui se eu precisar, tá? E aí vocês percebem que aqui trouxe apenas duas perguntas, né? Não trouxe aquela terceira que é a dissertativa, porque a dissertativa não tem como cadastrar o gabarito. Ela fica pendente de correção manual. Então aqui é como ficou a tela do banco de questões. E aí agora que você cadastrou as perguntas, você já pode começar o cadastro da sua prova.